Então, aqui, vamos ver qual que é a ideia de poliedros, né? Superfície poliédrica. Superfície poliédrica é a união de um número finito, N, de polígonos planos. Tá vendo aqui, ó, vários polígonos, né? Que você tem aqui triângulos, aqui quadriláteros, pentágonos, né? Tudo bem? Bom, dois polígonos têm sempre um lado em comum, né? Sempre duas faces vai ter uma aresta em comum. Nunca são coplanares, né? Esses dois polígonos têm um lado em comum e nunca eles vão estar no mesmo plano. Não vai poder pegar esse polígono aqui, vamos dividir aqui em dois triângulos. Não, isso aqui seria uma face só, né? Vou trocar de cor aqui. Cada lado do polígono está no máximo em dois polígonos, né? Se você pensar nesse lado aqui, nessa aresta, ela pertence a duas faces, né? A essa aqui e a esse aqui, no máximo, né? Todo polígono tem pelo menos um lado em comum com os demais, né? Bom, o que são os elementos importantes aí? Isso aqui que eu pintei aqui de preto, isso aqui seria a aresta, né? Esse ponto aqui de azul aqui, por exemplo, seria o vértice, né? Todos esses de azul. E você tem aí as faces, né? Uma face triangular, essa face pentagonal, lá embaixo tem uma face quadrangular, né? São as faces. Vamos ver qual é a relação de Euler que faz uma ligação com esses pontos. Bom, antes disso, vamos falar aqui, ó, o polígono, você pode ser um poliedro aberto, né? Isso aqui como uma caixinha aberta, né? Por exemplo, né? Aí isso aqui a gente chama de aresta livre, só pertence a uma face. Embaixo você tem aresta dupla. E tem a superfície poliédrica fechada, uma caixinha fechada, por exemplo, né? Vamos ver qual é a relação de Euler aí para esses polígonos, né? Então aqui você tem um poliedro convexo, aqui um não convexo, né? Para ser convexo, o que acontece, né? Dois polígonos não têm o mesmo, né, não estão no mesmo plano. Se você observar esse polígono aqui, ó, esse poliedro, o plano que passa por esse polígono é o mesmo que passa por esse. Então esse aqui não é convexo, né? Então, dois polígonos não estão no mesmo plano. Cada lado do polígono é comum a dois e somente dois polígonos, né? O plano que cada polígono deixa, todos os demais polígonos no mesmo sem espaço. Se eu pensar o plano que contém esse polígono aqui, todos os outros polígonos vão estar no mesmo semiplano, tá? Aqui não, se você pensar no plano que contém esse aqui, ó, não tá deixando todo o sólido no mesmo semi-espaço, né? Então a gente vai trabalhar com esse tipo de poliedro aqui, tá? E qual que é a relação entre eles, né? Se eu pensar nesse exemplo aqui, um prisma, por exemplo, ele tem aí quantos vértices? Tem 6 vértices, né? Então, V igual a 6, são 6 vértices. Arestas, se você contar aí, tem 3 embaixo, né? 3 aqui lateralmente e 3 em cima, dá um total de 9 arestas. Como se tivesse 9 lados, né? E faces, você tem 2 triângulos e 3 retângulos. Você tem 5 faces. E aí, qual que é a relação de Euler aí importante? Quando eu pego o V menos A mais F, vai dar sempre 2, né? O VAF, né? Até que se eu somar aqui, ó, V mais F, 6 mais 5 dá 11, tira 9 vai dar 2. Isso vai valer para qualquer tipo de poliedro convexo. Por exemplo, vou pegar o cubo. Vamos ver quantos vértices ele tem, quantas arestas ele tem, quantas faces ele tem. Então, faces são 6, né? 6 faces quadradas, né? Arestas tem o quê? Tem 4 embaixo, 4 em cima, 4 em volta, tem 12 arestas. E vértices tem 8, né? Você tem 8 vértices. Ó. 1, 2, 3, 4. Os pontos de encontro das arestas são os vértices. Então, você tem aí vértices, tem aí 8. 8 vértices. Quando você pega o V mais F aqui, ó, 6 mais 8 dá 14. Tira 2, vai dar, tira 12, dá 2. Né? Tudo bem? Então, isso vale para qualquer tipo de poliedro. Vamos pensar numa pirâmide. Vamos ver se vale a relação.
pirâmide, o que que acontece? Quantos vértices ela tem? Um em cima, cuidado, na pirâmide a gente falava que o vértice é aquela parte aqui em cima. Aqui para poliedro, quaisquer pontos e encontros de arestas vão ser vértices. Então você está tendo 5 vértices. Arestas, tem 4 embaixo, 4 em volta, 4 laterais, né? Dá um total de 8. Faces, tem uma embaixo, mais 4 em volta, tem 5, né? Observe que o V mais F aí, 5 mais 5 dá 10, tira a aresta, vai dar 2, né? Então, essa relação de Euler, vértice menos arestas mais face dá sempre 2. Relação de Euler, tá? Tudo bem? Lembrando que nem sempre a gente vai conseguir, não vai ter lá o poliedro para a gente sair olhando. Aqui, por exemplo, se ele não desse esse desenho, mas falasse que um poliedro é formado por 2 triângulos e 3 retângulos. Bom, como é que você faz para descobrir se não tivesse o desenho? De repente tem 20 triângulos e 30 retângulos, um poliedro lá qualquer. Então, faces, você vai somar o 2 mais 3. Daria 5. Arestas, o que você faz? 2 triângulos, cada triângulo tem 3 lados, né? Então 2 vezes 3, mais 3 retângulos, cada retângulo tem 4, ou quadrilátero tem 4 lados. Só que o quê? Quando eu falo que aqui eu tenho 13, eu já contei essa aresta. Quando eu pego essa face aqui, quadrangular, essa aresta também vai pertencer a essa face. Quer dizer, cada aresta pertence a 2 faces simultaneamente. Então, divido por 2. Então, aí vai ficar 6 mais 12 por 2, dá 18 por 2, dá 9, né? Tanto é que tem 13 embaixo, 1, 2, 3, 13 em cima e 3 aqui lateralmente. Dá um total de 9, né? E aí depois você usa a relação de Euler, V menos A mais F, e descobre quantos vértices ele tem, né? Vértices menos arestas que deu 9, mais face que deu 5, igual a 2. Isso vai dar menos 4, vai para o outro lado com mais 4, vai dar aí 6 vértices, né? Tudo bem, porque nem sempre você vai ter a figura para ficar olhando aí quantos vértices tem, né? Às vezes ele me dá essas informações. O cubo são 6 faces quadradas. Então, 6 quadrados. Como é que eu descubro o número de arestas? Faço 6 vezes 4, divido por 2. 24 por 2 dá 2. Por que por 2? Porque cada aresta pertence simultaneamente a 2 faces, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco nos exercícios, tá? Então, essa é a parte importante. Depois eu comento essa soma aqui, que eu não acho tão importante, mas depois eu comento. Então, aqui, ó. Tenta fazer aí. Um poliedro convexo possui 8 faces e 6 vértices. Então, usa a relação de Euler aí, né? Tá dando o número de faces. 8 faces. E vértices, 6 vértices. Aí ele quer saber quantas arestas ele tem. É o número de arestas. Quer saber quanto vale. Então, faz aí, usa a relação de Euler e tenta achar aí. O VAF, né? V menos A mais F, dá sempre 2. Tenta fazer. Deixa eu pausar o vídeo aqui. Então, ele me deu aí vértices 6, arestas, quer saber? Faces 8, igual a 2. 6 mais 8 dá 14, menos arestas igual a 2, teria que dar 12, né? Ou passo menos A para lá, 2 para o outro lado. 14 menos 2 igual a aresta, ficou positivo, então vai dar 12, né? Então, esse é o número de arestas, tá? Então, 12 arestas, ok? Isso que você encontra na alternativa C. Tudo bem? Então, anota aí. O 2. O poliedro da figura, uma invenção de Leonardo da Vinci, é utilizado modernamente na fabricação de bolas de futebol. Tem como faces 20 hexágonos, né? Então, são 20 hexágonos. E 12 pentágonos. Eles pintam o pentágono de uma cor, o hexágono de outra, preto e branco, por exemplo. Né? Nem é tão moderno, as bolas já estão tendo outros formatos agora.
Bom, então daqui já sai que o número de faces é igual a 20 mais 12. As gravações ficou uma beleza com a pequena Liz gritando aí. 32 faces. Bom, então, é que o pessoal falava antigamente, no meu tempo, né? Falava uma bola de 32 gomas, né? 32 faces. Hoje não, as bolas já têm um formato bem diferente disso. Tem algumas desse tipo, mas não são maior. O número de vértices desse poliedro, né? Então, tem o número de faces. Para descobrir o número de arestas, então essa seria a primeira parte, né? Segunda parte. O número de arestas. 20 hexágonos, você vai fazer 20 vezes 6, porque cada hexágono tem 6 lados. Mais 12 pentágonos. Bom, então 20 hexágonos, cada hexágono tem 6 lados, né? Mas 12 pentágonos, cada pentágono tem 5 lados, né? Vezes 5. Isso eu divido por 2, porque cada aresta pertence simultaneamente, se eu pensar nessa aresta aqui, ó, ela pertence tanto ao hexágono como ao pentágono, pertence simultaneamente a duas faces, então tem que dividir por 2, tá? E aí então vai ficar 120, que é 20 vezes 60, mais 60, que é 5 vezes 12, dividido por 2. Então, arestas vai dar aí 180 por 2. Então, vai dar 90 arestas. E, por último, usa a relação de Euler. Relação de Euler aqui, no terceiro momento. Que é o V menos A mais F, que é o objetivo da aula, dá sempre 2. O VAF dá 2. Então, o vértice a gente está querendo saber. Arestas tem 90, faces tem 32, isso tem que dar 2. Não faz a conta aí não, passa para o outro lado, porque ó, vai ficar 2, passa o menos 90 para lá com mais 90, passa o 32 para lá com menos 32, vai ficar 92 menos 32. Então, o número de vértices vai dar 92 menos 32 vai dar 60. Então, tem 60 vértices, quer dizer, esses pontos aí devem dar 60. Claro que não dá para a gente ver aqui a figura, porque tem partes lá atrás que ficam escondidas, né? Mas se fosse pegar todos os vértices aí, né? Daria 60 vértices. Ok? Isso, então, que você encontra na Alternatives. Ok. Então, a soma dos ângulos das faces é dado por S igual a V menos 2 vezes 360. O número de vértices seria 6. Então, 6 menos 2 vai dar 4. 4 vezes 360, 2 vezes 720, vai dar 1440 graus, somando os ângulos de todas as faces. Claro que, em alguns casos, quer dizer, você consegue ver aí que você poderia fazer de um outro modo, que é o quê? Se você tiver lá como é que são as faces, aqui no caso são 2 triângulos e 3 quadriláteros, não necessariamente quadrado, quer dizer, a soma então vai dar o quê? 2 vezes cada triângulo, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Mais 3 retângulos, cada retângulo ou quadrilátero, seja ele quadrado, retângulo, ou qualquer tipo de quadrilátero complexo, vai dar aí 360 graus, né? E aí você faria isso, né? Ficaria 360, aqui ficaria 1080, né? E aí, somando, você chegaria no 1440. Então, não sei se, a princípio, como isso aparece pouco, se vale a pena você ficar decorando essa fórmula, tá? Tudo bem? Então, vamos ver lá o exercício e ver que dá para fazer usando fórmula, dá para fazer de um outro jeito. Analisando que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, do quadrilátero é 360, você tinha uma soma dos ângulos internos lá que era dado por quê? N menos 2 vezes 180, né, que a gente viu lá na aula de polígonos, né, a gente chegou a mostrar como é que era essa ideia, né? Então, o triângulo 3 menos 2 dá 1,
vezes 180, 180. Quadrilátero tem 4 lados, 4 menos 2 dá 2, porque se você pensar num quadrilátero, seja ele qual for, dá para dividir em 2 triângulos, então 2 vezes 180. Se eu pensar num pentágono, a princesa está fazendo graça ali, tá vendo, viu, gente? Aqui dá 3 triângulos, né? Então 1, 2, 3, então dá 3 vezes 180. E assim por diante, né? Tudo bem? Para achar a soma dos ângulos internos. Então vamos lá. Então, tem a fórmula, né? Então, fazendo aqui primeiro modo usando a fórmula, né? A natureza dessa pirâmide. Então, o que você vai fazer aí? Então, você tem lá uma pirâmide. O que acontece com a pirâmide? Ela tem um vértice em cima e vários embaixo aí, né? Tudo bem? Aí você pega e liga e vai ter essa pirâmide aí com várias faces triangulares, né? Tudo bem? Seguindo aí, tem várias possibilidades aí. Bom, a soma dos ângulos de todas as faces, usando a fórmula, então vou fazer aqui no primeiro modo. Que era o quê? V menos 2 vezes 360. Tudo bem? Que é o que a gente viu lá há pouco, né? Aqui, ó. Tudo bem? Então, ele está me dando essa soma. Está dando que é 1.800. Você vai descobrindo de vértices. Lembrando que o pirâmide vai ter um vértice em cima, tantos embaixo. Né? Se tiver 10 vértices, vai ter um em cima, 9 embaixo. Tá? Então, coloco aqui 1.800 graus igual a V menos 2 vezes 360. Passo 360 dividindo. Isso é igual a V menos 2. Isso dá 5, né? Se fosse 180 daria 10, dá 5. Então, você vai ficar com 5. V menos 2. Passa para o outro lado, o V vai dar 7. Então, são 7 vértices. E aí, o que acontece? 7 vértices vai ter o quê? Um em cima, vai ter que ter 6 embaixo, né? Tudo bem? Vai ter que ter 6 embaixo. Então, vai ter aqui 6. E aí, você vai ter a pirâmide aí, né? Que vai ser uma pirâmide hexagonal, então. Um vértice em cima, os demais todos embaixo. Meio mal feito aqui, mas só para ilustrar por que a pirâmide é hexagonal, né? Quer dizer, um vértice em cima, os demais estariam todos embaixo, né? Tudo bem? Um vértice aqui em cima, os demais todos embaixo. Então, dá uma pirâmide aí hexagonal, né? Então, seria uma pirâmide hexagonal. Esse é um dos jeitos, né? Mas qual que é o inconveniente? É guardar essa fórmula. Um segundo modo, que eu acho um pouco melhor, segundo modo, é ter essa ideia de que pirâmide, o quê? Ela é formada por triângulos, né? Cada face lateral é um triângulo, mas você vai ter vários triângulos aí. A gente não sabe quantos, né? E vai seguindo com vários triângulos, né? Não sei quantos, né? Tudo bem? Tem lá alguns lados lá que a gente não sabe. Então, para cada lado da base vai ter um triângulo. Então, são N triângulos. Né? Se a pirâmide for quadrangular, vai ter 4 triângulos. Se a pirâmide for pentagonal, vai ter 5 triângulos. Se a pirâmide for hexagonal, vai ter 6 triângulos. Vai ter N triângulos mais o quê? Mais um polígono da base com N lados. Né? Mais um polígono com N lados. E aí, o que você faz? A soma aí que ele deu, que é 1.800 graus, é a soma de todas as faces, dos N triângulos. Os N triângulos vai ficar N vezes quem? Cada triângulo tem 180 graus. Tá? Esses aqui são os N triângulos. Tá? E um polígono de N lados vai ter o quê? N menos 2, esse é o do polígono, vezes 180. Isso tem que dar 1.800. Tá? Tudo bem? Então, esses aqui são os N triângulos. N triângulos. Essa é a soma dos ângulos internos. E esse aqui é o polígono de N lados. Um polígono de N lados. De N lados. Tá? Então, os N triângulos daria N vezes 180. O polígono de N lados, para cada triângulo lá, é um lado do polígono. Né? Então, se o polígono tiver 10 lados na base, vai ter 10 triângulos mais um polígono de 10 lados. Se a pirâmide for quadrangular, vai ter 4 triângulos mais um quadrilátero. Né?
Dá para dividir todo mundo aqui por 180. Vamos dividir todo mundo por 180. Dá uma melhorada, né? Porque aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar N. Opa, deixa eu trocar de cor. Aqui vai ficar N menos 2, né? E aqui vai dar 10. Então vai ficar 2N, passo o menos 2 para lá, igual a 12, né? Aqui o N já é o polígono da base, né? Então N vai dar 6, 6 lados. Então quer dizer que essa pirâmide, a base tem 6 lados, né? E vai ter 6 triângulos. Então já dá para ver que é uma pirâmide hexagonal. Eu acho esse jeito um pouco melhor, mas tanto faz. Então é uma pirâmide aí hexagonal, já que a base vai ser um polígono de 6 lados. Ok? Então teria esse jeito também, né? No caso, se for pirâmide, se for outro sólido, ele teria que falar lá o que é, né? Se é um prisma ou outro sólido qualquer. Então você teria essas duas formas, nesse caso, para resolver. Aqui tem que tomar cuidado. Dá 7 de vértices, mas aí não é uma pirâmide heptagonal. É que tem um vértice em cima, 6 embaixo, tá? Aqui o exercício 4 do Enem. Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo. Como um corte plano em cada um dos cantos do cubo, cada vértice, né, cara? Retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores que a metade. Seu recado aqui. Com arestas menores que metade da aresta de cada cubo. Cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais. Então, você tem que descobrir o número de faces desse poliedro. Com base nas informações, qual a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura do troféu? Então, você tinha lá um... Tudo bem, Natália, vai lá, não tem problema. Então, você tem um cubo. Tudo bem. De cada canto do cubo, eu vou retirar um tetraedro, né? Tudo bem, retira-se o canto de cada tetraedro, que é o canto que é um tetraedro, né? Então, o que ele vai fazer aqui, na verdade? Ele vai vir aqui e vai cortar um canto aqui. Corta um canto aqui. Isso é um tetraedro, né? Ele vai retirar isso. Tá? Desse canto também, menor que a metade, né? Lá, retira. E assim por diante. Cada canto vai retirar um tetraedro, uma pirâmide. E aí a ideia é perceber lá no fundo também, né? Você vai retirar alguns lá. E também, né? Então você vai ficar com que tipos de faces? Vou retirar esses cantos. Que tipo de face você vai ficar? Com essas faces aqui que são pentagonais aqui, ó. É mais grosso. Pentagonal não, isso aqui é hexágono, né? Tudo bem? Iguais a esse, você vai ter o quê? Para cada face do cubo original, você teria 5 dessas, né? E você tem essas faces que são, que é esse tipo de face aqui, que é... Essas faces aqui, ó, são triangulares, né? Tudo bem? Então, para cada vértice, vai ter uma face triangular, né? Para cada vértice aqui. Você tem esse vértice. Para cada vértice vai ter uma face triangular. Então, vai ficar com um poliedro que vai ser como? Esse poliedro vai ter o quê? Ele vai ter essas faces hexagonais aqui, que eu marquei aqui, vão ser para cada face do cubo que você tinha. O cubo tem 6 faces, vai ter 6 dessas. Então, vai ter esse aqui, lá no fundo, em cima, embaixo. Vão ser 6 hexágonos nessa figura. São esses de verde, né? Hexágonos. E para cada vértice do cubo, você vai ter uma face triangular. Você vai retirar, vai ficar um triângulo lá, né? Tudo bem? Então, são 8 vértices, né? Você tem 8 vértices desses aqui. Então, você vai ter aí 8 faces triangulares. Tudo bem? Então,
Você vai ter aí, então, cada hexágono você vai pintar de uma cor, cada triângulo você vai pintar de uma cor, você vai ter aí 6 mais 8, quer dizer, ele tem um total de faces de 6 mais 8, que dá 14 faces. Então, são 14 cores, né, para cada... Então, daqui sai que são 14 cores distintas, né? Com base nas informações, qual a quantidade de cores que serão utilizadas? 14 cores distintas. Ok? Então, é isso. 14 é a alternativa C de coração. Então, aqui no último. O número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Pode-se, então, afirmar que essa pirâmide possui... Então, ela tem 11 faces triangulares. Então, imagine uma pirâmide lá. Para cada triângulo vai ter um lado da base, né? Tem aqui um lado da base. Então, tem um outro triângulo, outro lado da base, assim por diante, né? Tudo bem? Está mal feito aí. Então, você tem 11 faces triangulares, mais uma face que é o quê? É um polígono de 11 lados. Uma face que é um polígono, é um decágono, né? É um polígono de 11 lados, que é o que a gente chama de um decágono. Ou seja, você tem aí faces igual a 12, né? 12 faces, né? Tudo bem? Então, são 12 faces, tá? Vértices. Vértices vai ter um em cima, mais 11 embaixo, né? Um aqui em cima, né? Mais 11 vértices embaixo, né? Mais 11 vértices aqui embaixo. Se eu construir a pirâmide desse jeito, é claro. Né? Então, vai dar um total de 12 vértices. Então, você tem 12 faces, 12 vértices, arestas. O que acontece? A base não é um polígono de 11 lados, não precisa nem usar Euler. Poderia usar Euler? Poderia, mas você tem 11, o polígono da base tem 11 lados. Esses 11 triângulos têm mais 11 arestas, né? Então, você vai ter 11 embaixo. Para cada lado aqui da base, você vai ter, para cada vértice aqui da base, você vai ter uma aresta, né? Mais 11, dá um total de 22 arestas, tá? Ou, se não, você pode usar Euler, né? V menos A mais F igual a 2. O vértice são 12 vértices, né? Tem um em cima mais 11 embaixo, dá um total de 12. Aresta, se eu não percebesse que é 22, faces tem 12, porque são 11 triangulares mais a base, que é um polígono de 11 lados, né? E aí, igual a 2, você vai ficar com 24 menos A igual a 2. O A teria que ser 22, né? Passando para lá, subtraindo. Então, arestas dá 22 arestas. Tá? Bom, então aí você tem os elementos que você precisa aí, né? Quer dizer, faces dá 12, vértices dá 12 e arestas deu 22, ou olhando dessa forma ou fazendo a conta aqui por Euler. 12 vértices e 22 arestas é a E, né? Isso. Beleza? Então é isso. Copia aí para a gente encerrar por hoje.